Como resolver o problema do valor das custas da ata notarial? Essa é a lição prática jurídica número 17 de um total de 365. Professor Alessandro Meliso, seja muito bem-vindos a este canal. Como você sabe, todos os dias eu posto um áudio com alguma lição prática jurídica voltada a vencer o processo de conhecimento ou a obter sucesso na defesa do executado. Assuntos que exploro nas redes sociais, tem relação aí com os meus treinamentos, como vencer o processo, método IPR, e como obter sucesso na defesa do executado. Hoje vamos falar sobre a ata notarial, um excelente meio de prova que deve ser usado no caso concreto, em demandas, quando isso for possível, para vencer o processo. Muito bem, algumas observações. A primeira: a ata notarial é uma prova típica prevista no artigo 384 do CPC. É a primeira prova em espécie tratada no CPC de 2015 e ela está regulamentada em um único artigo, o artigo 384. O que é uma ata notarial? Ata notarial é uma prova produzida fora do processo pelo oficial do cartório de notas, o tabelião. Esse tabelião, ele vai certificar a existência ou o modo de existir de um fato, o fato que se quer provar. O tabelião, ele constata o fato que se quer provar e certifica o que ele constatou num documento. Esse documento é a ata notarial, um documento público com a finalidade de produzir uma prova sobre um fato. O tabelião, quando ele certifica o fato na ata notarial, ele sempre deve descrever aquilo que ele observou de forma objetiva. De nenhuma maneira é possível que o tabelião omita, ou melhor, emita juízo de valor. Ele não pode ali colocar nenhum juízo de valor, alguma constatação pessoal dele. Não, ele tem que ser objetivo naquilo que ele constata. Muito bem, por ser lavrada pelo oficial do cartório de notas, o tabelião, que é um delegatário de um serviço público, a ata notarial tem fé pública, ela tem presunção de veracidade quanto ao seu conteúdo, quanto àquilo que foi certificado pelo tabelião. Agora, essa presunção de veracidade é uma presunção de veracidade relativa, ou seja, admite prova em sentido contrário. Vai operar, portanto, uma inversão do ônus da prova. A parte contra quem foi produzida a ata notarial, por ter uma presunção de veracidade, essa parte contra quem foi produzida a ata notarial, ela terá que provar no processo o fato contrário. O fato contrário ao que está registrado na ata. Muito bem. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Essa presunção de veracidade que recai sobre o fato atestado na ata, ela só tem presunção de veracidade quanto ao fato presente, ou seja, aquilo que está sendo de fato constatado, certificado pelo tabelião, pelo notário, no momento da lavratura da ata. Em outras palavras, o que aconteceu no passado pode até ser relatado por uma pessoa perante o tabelião para que ele certifique numa ata. Mas o fato narrado pela pessoa, esse fato narrado é do passado. Esse fato do passado não foi constatado pelo tabelião, presenciado pelo tabelião. Portanto, este fato do passado não terá presunção de veracidade. O que terá presunção de veracidade quando se lavra uma ata para a oitiva de uma pessoa? O que tem de presunção de veracidade é, naquele dia, o dia que foi lavrada a ata, aquela pessoa que declarou aquilo. Mas o que ela narrou, ou seja, o fato do passado, isso não se presume verdadeiro.
O que presume verdadeiro é que aquela pessoa naquele dia disse aquilo. Agora, o conteúdo do depoimento dela é do passado, esse não tem presunção de veracidade. Bom, na prática jurídica, onde a ata notarial pode ser usada? Ela é muito usada para instrumentalizar pedido de tutela provisória. O autor da demanda ajuiza uma ação, pede tutela provisória e, para comprovar os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo da demora, o autor ele comprova esse fato através de uma ata notarial. Então, ela é muito utilizada para instrumentalizar pedido de tutela provisória. Ela é também usada no curso do processo para registrar publicações ofensivas em redes sociais. Como as publicações em rede social? Pode ser facilmente alterada, modificada, pode ser retirada, por parte do autor, para registrar que aquilo foi publicado numa rede social. É perfeitamente possível fazer com que o oficial de justiça constate aquela publicação e certifique o que ele constatou, a publicação nesse documento chamado ata notarial. Publicações ofensivas em redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, enfim, é muito usada para isso. Também é muito usada nas ações que envolvem direito de vizinhança, para comprovar, por exemplo, perturbação do sossego, Então, ela é muito usada, a ata notarial, para isso. É usada a ata notarial nas ações possessórias para comprovar, por exemplo, invasão de terrenos, invasão de imóvel, para provar que um imóvel está ocupado, um imóvel está desocupado. Muito utilizada a ata notarial para isso. É também utilizada para atestar o estado do imóvel numa ação de despejo, quando o inquilino ele deixa ou abandona aquele imóvel. Então vai lá e constata a situação do imóvel através de uma ata notarial. Muito bem. A ata notarial, ela é uma prova produzida fora do processo. É uma prova produzida de forma unilateral, sem a participação do adversário. É uma prova produzida sem garantia de contraditório. Ela é produzida pelo interessado. E, no entanto, a ata notarial tem fé pública. A fé pública compensa aí o fato de ter sido produzida unilateralmente e sem o crivo do contraditório. Muito bem, para a produção da prova, o interessado na produção da ata notarial, ele deve procurar o cartório de notas e pagar o valor dos emolumentos. Toda ata notarial tem um custo, Ainda que esse interessado na produção da prova seja beneficiário da justiça gratuita num determinado processo, isso não isenta esse interessado de pagar as custas para realizar a prova. Muito bem. Qual é o valor cobrado para produzir uma ata notarial? O valor da ata notarial, ele é fixado pela Corregedoria Geral de Justiça de cada estado, através de lei estadual. Não é um valor uniforme em todo o território nacional. E, normalmente, o valor de uma ata notarial é um valor elevado. Eu tenho vários alunos no Brasil todo que me relatam que o cliente ele se nega a fazer a ata notarial justamente porque ele não quer, o cliente, arcar com os custos da ata notarial. Normalmente, o valor é elevado. E aí vem a grande questão. Como resolver o problema do valor das custas da ata notarial? Aí é que entra uma dica de ouro, uma dica prática. Se você advoga e já tem uma ação em andamento, e você quer produzir uma ata notarial para juntar no processo em benefício do seu cliente, mas o seu cliente não quer pagar o valor da ata notarial, é perfeitamente possível que nesse processo que você já está atuando na defesa do seu cliente, você peça incidentalmente
uma produção de prova atípica ao juiz do processo. Você vai pedir, fundamentado no artigo 369 do CPC, você vai pedir que o juiz autorize a produção de uma prova atípica. O 369 garante a produção de prova atípica. Direito fundamental das partes de produzir provas. E que prova atípica é essa? Você vai pedir ao juiz que, excepcionalmente nesse caso, o oficial de justiça vá até o local dos fatos e certifique o fato que você quer provar. Você vai pedir, portanto, uma certificação do fato pelo oficial de justiça, como uma prova atípica. Então, o juiz autoriza a produção dessa prova, o oficial de justiça vai até o local, constata o fato que você quer provar e certifica o fato numa certidão. Essa certidão do oficial de justiça tem presunção de veracidade. Essa certidão do oficial de justiça também é um documento que tem fé pública, já que o oficial de justiça é servidor também, assim como é o tabelião, o notário, um delegatário de um serviço público. Portanto, você consegue produzir uma prova atípica que tem a mesma força de uma ata notarial, porque tem presunção de veracidade sem os custos da ata notarial. Você vai aí, no pior dos casos, pagar uma diligência para o oficial de justiça ir até o local e certificar o fato. Uma diligência do oficial de justiça vai ter um valor muito inferior, na maioria das vezes, ao custo de uma ata notarial. Mas, professor, e se eu não tenho uma ação ajuizada? Eu preciso produzir uma prova justamente para ajuizar uma ação no futuro. Essa prova poderia ser uma ata notarial, mas o meu cliente não quer pagar o valor, o custo da ata notarial. Muito bem, nesse caso concreto, você pode ajuizar uma ação probatória autônoma, fundamentada no artigo 381 do CPC. Essa ação probatória autônoma, fundamentada no artigo 381, inciso 1, ela tem como... Inciso 3, desculpe. Ela tem como objeto produzir uma prova. Que prova? Qualquer meio de prova, inclusive a prova atípica. E aí você vai poder pedir para o juiz, na probatória autônoma, que seja produzida uma prova atípica, a certificação de um fato pelo oficial de justiça. Aquilo que o oficial certificar tem presunção de veracidade, assim como uma ata notarial. Muito bem, ação probatória autônoma é uma ação muito útil para você vencer processos, mas esse tema nós podemos analisar numa outra lição prática jurídica do dia, numa outra oportunidade. Por hora, é isso. Coloque tudo isso em prática e tenha sucesso no patrocínio das suas demandas. Seja em favor do autor, seja em favor do réu. Grande abraço a todos. Valeu!